Bom, olá, boa tarde a todos, boa tarde às pessoas que estão aqui na sala conosco, aqueles que estão nos assistindo à distância. É um prazer recebê-los aqui, como também é um prazer receber hoje os nossos palestrantes. Vou logo de início passar a palavra para o diretor-presidente do IPCOM, o professor Wagner Balera, que ele abra para a gente esse nosso primeiro evento do IPCOM no ano, outros se seguirão sem dúvida, e o professor Balera é o titular de Direitos Humanos da PUC, ele é o coordenador no Núcleo de Direitos Humanos da PUC também, é membro da Academia Brasileira de Seguridade Social, está conosco aqui no IPCOM, é o fundador do IPCOM, e o nosso mestre de sempre. Vamos passar para ele a palavra para as boas-vindas. Olá, professor Balera. Olá, boa tarde a todos. Que bom estarmos inaugurando, digamos, o nosso ano de trabalho do IPCOM com esse evento de tema tão instigante como é o da mediação. De fato, se a gente pensar um pouco, a mediação será a salvação, porque o Poder Judiciário cada vez dificulta mais o andamento das nossas demandas. Eu, um dia desses, só para contar um episódio especial, eu, um dia desses, finalmente recebi um processo que eu entrei, não como advogado, parte, em 91. Vejam só, já não é mais justiça, né? Se eu esperar 20 anos para a solução de um processo, já até esqueci o tema, porque perdeu totalmente o sentido nessa ação. Então, talvez esse espaço da mediação seja um caminho de agilização da solução das controvérsias. E PECOM pretende justamente isso, ser um espaço de inovação das questões de previdência complementar e de saúde suplementar. Essa é a razão pela qual temos plantado esses inúmeros eventos para suscitar o debate aberto dessa temática com especialistas de altíssimo nível, como esses que hoje vão participar desse nosso evento. Tenho também uma notícia muito auspiciosa para dar para os senhores e para os nossos participantes. É que na semana passada, finalmente, o IPCOM firmou formalmente a sua parceria com a FIPECAF, que é uma organização de referência em nosso meio acadêmico, contábil, financeiro e jurídico, e que já tem também se consagrado nos estudos da previdência complementar e da saúde suplementar. Então, com essa parceria, nós acreditamos que também vamos dar um salto avante na compreensão da temática desses nossos dois assuntos. Agradeço a presença de todos, faço votos de que tenhamos um evento bastante instigante e provocador, e vamos adiante. Obrigado, professor Wagner. Ótimo tê-lo aqui para abrir o nosso evento. E estão conosco hoje aqui pessoas que conhecem das duas matérias muito bem, tanto da saúde suplementar quanto da mediação e arbitragem. E hoje aqui no nosso bate-papo, a gente vai tentar unir, né, esses dois lados, esses dois conhecimentos que já andam aí de mãos dadas faz algum tempo. Né? Estão conosco hoje o Celso Sintramori, que ele é advogado do escritório Pinheiro Neto, sócio desde 1974, eu não sei se ele queria que eu contasse essa data, mas agora eu já entreguei. É que eu entrei em 72. Formado pela USP, ex-vice-presidente, atual conselheiro do Instituto dos Advogados de São Paulo, e também é presidente do Centro dos Estudos da Sociedade de Advogados e conselheiro na Associação dos Advogados de São Paulo. Está com a gente também o Alfredo Viana, que é gerente jurídico no HG Brasil, é graduado em Direito com pós-graduação em Direito Ambiental e MBA em Executivo de Seguros. Atualmente, ele é gerente jurídico no HG Brasil, tem 20 anos de experiência, já contei também, agora já entreguei, né? 20 anos de experiência, tendo iniciado a carreira na área financeira e atuando há 12 anos como advogado com foco nas áreas de contratos, responsabilidade civil, direito securitário, direito de saúde e direito médico. Há 5 anos, ele atua em empresas multinacionais de grande porte, dos setores de saúde suplementar e hospitalar.
e tem experiência no contencioso e assessoramento na área civil. Então, ele conhece bastante o contencioso das operadoras de saúde. Está com a gente também o nosso o grande amigo do IPCOM, colaborador sempre presente. Aliás, a gente não faz evento de saúde se não tiver o Daniel, né? E o Daniel é o procurador federal da AGU, é mestre em Direito Previdenciário pela... Estou lendo do Danilo, olha que louco. Procurador-geral da ANS, exercendo o cargo de procurador-geral na Procuradoria Federal perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Ainda bem que eu conheço bem o currículo do Danilo, então eu logo vi que eu estava lendo dele. E o Danilo Miranda, que é o diretor também aqui do IPCOM, ele é procurador federal da AGU, mestre em Direito Previdenciário pela PUC, MBA em Fianças pelo IBMEC, sócio fundador da Câmara de Mediação e Arbitragem Especializada da CAMES Brasil, diretor do IPCOM e professor da FGV do Distrito Federal, presidente do Conselho Fiscal do CONIM. Então, esse nosso grupo, hoje nós vamos conversar aqui, puxando um pouquinho o fio. E o tema hoje, por que o IPCOM pensou nesse tema? Ele pensou porque a pandemia trouxe uma grande diferença na nossa realidade, inevitável, isso é até um clichê. Ela fez nascer novas demandas também perante a área de saúde, que são inúmeras, que se a gente hoje fosse listar, né, a gente passaria uns 4, 5 dias aqui conversando. Mas também nós precisamos descobrir caminhos que já são utilizados para mediação na área de saúde suplementar, mas outros que ainda podem ser adotados, especialmente também no campo da arbitragem, que é muito menos enfrentado, né? Até porque não existe uma legislação específica para a arbitragem na saúde suplementar, enquanto que a mediação pode se reger por uma norma mais constante. Então, é isso que nós queremos hoje conversar aqui. Eu vou começar o nosso fio da meada aí, conversando com o Alfredo, que ele vai dizer, dentro das operadoras de saúde, o que ele viu se modificar diante da pandemia. Qual foi a sensibilidade de novas demandas, ou se elas diminuíram, ou se elas aumentaram, quais foram os grandes temas e aquela grande questão, né, Alfredo, que são N eventos que a gente participa, que é a judicialização da saúde, né? Ela é conhecida, perene, mas você sentiu dentro da operadora, dentro da tua atividade, um crescimento dessa judicialização ou, muito pelo contrário, uma diminuição? O que aconteceu com o consumidor? Essa é a vertente consumidor. Certo. Obrigado, Ana. Obrigado pelas palavras iniciais aí também. Boa tarde, né, aos colegas aí que estão nessa mesa redonda virtual e a quem está nos ouvindo e nos vendo. Bom, acho que falar um pouquinho, né, de pandemia dentro de uma operadora de plano de saúde é um assunto que ele é desafiador por si só, né? Então, a gente iniciou o ano de 2020 como um ano normal, sabendo que estava tendo um movimento lá fora, né, de que iria existir uma doença que iria se espalhar pelo mundo, né, assim como a gente experimentou também há uns anos atrás, H1N1, mas que não teve esse desfecho, né, que a gente está experimentando ainda também, né, durante esse período de pandemia, que já dura um ano. Então, a gente começou a ter esse movimento e se programando para um cenário, de repente, que pudesse ser controlado, né? E eu acho que ninguém teve controle, o mundo inteiro não teve o controle sobre essa pandemia. Então, o que a gente viu foi logo em março, né? Inclusive, a gente estava conversando um pouco antes aqui de iniciar a abertura, né? Falando um pouco sobre o lockdown, né? A gente está um ano dentro de casa, né? Trabalhando em home office, então a empresa também adotou isso logo no início da pandemia, né? Assim que os órgãos públicos começaram a se pronunciar sobre fechamentos. E a gente foi, né, vendo à medida que os dias foram passando, né, os movimentos cada vez mais intensos e o fechamento de várias órgãos, entidades, cidades, estados. Então, com isso, o consumidor ele foi obrigado a procurar meios alternativos para buscar os seus atendimentos, né? Então, o que a gente percebeu durante o ano de 2020
foi um fortalecimento de canais de atendimento alternativos às agências de atendimento. Até porque muitas delas, por conta do lockdown, acabaram sendo fechadas também, né, por uma imposição do poder público. Então, o fortalecimento desses canais, eu acho que foi uma coisa que as operadoras, de forma geral, né, não estou falando aqui do grupo, né, mas estou falando de forma geral, conseguiram consolidar, né, perante o público, né, perante o consumidor. E espero, né, que tenham entendido que esse atendimento ele dá certo, né, que ele é um atendimento que ele pode substituir, sim, o atendimento presencial, pelo menos nesse primeiro momento, onde a gente está com regras ainda de restrição, né? E, inclusive, os próprios tribunais de justiça, né, falando um pouco de judicialização, eles fecharam também as portas, né? Apesar de hoje a gente estar com uma série de tribunais já 100% digitais, né? Acho que o CNJ já sinalizou que 100% das varas e tribunais no Brasil já estão com essa vertente virtual, né? A gente percebeu que teve uma queda no número de processos judiciais. E aí, falando dessa queda, é uma queda que a gente não sabe até o momento se é uma queda orgânica, né? A gente acha até que não, mas por algumas regras também que foram iniciadas logo de plano pela ANS, quando ela suspendeu, né, os prazos da 259, né? Quando ela incluiu, perdão, os exames de Covid para cobertura obrigatória, né, em determinados casos. Então, o que a gente vem, né, vendo nesse ano de 2020, eu acho que foi um pouco disso, tá, Ana? Esse fortalecimento dos canais de atendimento, né, alternativos ao Poder Judiciário e uma queda, né, num primeiro momento, né, por conta dessa, acho que a insegurança, a incerteza do que era essa pandemia, né? Então, a gente teve uma queda no primeiro momento, mas essa curva começou a ascender logo no final do ano, mais para o terceiro trimestre, né? Obrigada, Alfredo. Daniel, a tua percepção do que aconteceu durante a pandemia, o que está acontecendo, né? Estou até muito otimista, falando como se ela tivesse terminado quando ela está na sua fase mais grave, mas qual a sua percepção dos canais que foram abertos para o consumidor durante a pandemia e da judicialização? Bom, boa tarde a todos. Mais uma vez aqui agradeço a gentileza do convite do IPCOM, sempre um prazer, uma honra participar, ainda mais ladeado por grandes expoentes aí do setor. Então, fica aqui a minha homenagem aqui ao Dr. Alfredo, Dr. Celso, Dr. Wagner, Danilo, grande amigo, a você, Ana Paula. Bom, eu acho que, como não é segredo para ninguém, essa pandemia ela trouxe enormes desafios, né? No caso da ANS, com um pouco mais de vigor, até diria mais no início ali da pandemia, quando tudo ainda era muito pouco conhecido, e a gente viu um arrobo muito grande inicial da doença na saúde privada, né? Então a gente viu uma trajetória de curva assim, muito rápida se levantar no setor de saúde privada. Isso fez com que a ANS tomasse algumas decisões regulatórias com base em juízo de probabilidade, o que nunca é bom para o regulador, né? Porque o método natural de se tomar qualquer tipo de decisão regulatória é, de fato, se apropriar mais de informações, mais de ter um pouco mais de clareza sobre o cenário sobre o qual as medidas estariam sendo adotadas. O fato é que, justamente por conta da pandemia, por todas as imposições estatais que acabaram se sucedendo, a ANS, por exemplo, acabou por flexibilizar o envio do DIOPS, né, que são as informações periódicas que alimentam, na verdade, as próprias ações regulatórias da ANS, e isso fez com que esse cenário de certeza ele também ficasse um pouco menos possível. Agora, em relação às medidas adotadas pela ANS, eu diria que, desde o início, né, foi feito um esforço muito grande da ANS para superar os problemas do acompanhamento virtual, né, não presencial, como o próprio doutor Alfredo já citou. As imposições
do poder público acabaram por limitar o agir da ANS também, porque, e com razão, não estou aqui, obviamente, tirando a razão, porque, na verdade, ali ainda existia um período muito conturbado da doença, e ainda existe, né, infelizmente, mas o fato é que a ANS acabou por priorizar os atendimentos relacionados ao Covid desde o início. Hoje, esse acompanhamento ele é feito de uma maneira bastante exclusiva. Então, todas as demandas relacionadas a reclamações assistenciais no que tocam ao Covid, eles ganham um aceno exclusivo hoje da ANS, tem um tratamento exclusivo hoje da ANS, né, que acompanha isso em tempo real, inclusive com busca ativa, entrando em contato com o usuário para saber se o problema foi de fato resolvido. Agora também, por ocasião do reajuste, a ANS acabou adotando um modelo parecido de monitoramento mais exclusivo de informações e reclamações dessa natureza, o que vem permitindo com que a ANS reaja de uma maneira um pouco mais bem calibrada em relação às demandas que lhes são dirigidas. No que toca às ações judiciais, assim, o que a gente percebeu, Ana, nesse momento de pandemia, foi, de fato, um movimento escalonado, como o doutor Alfredo bem citou, em relação principalmente a algumas situações específicas do mercado de saúde suplementar. Eu diria que, num primeiro momento, esse movimento ganhou bastante força em relação, por exemplo, ao que se entende por carência, em especial para o tratamento da Covid, se é urgência, se é emergência. Isso acabou ganhando uma dimensão nacional, porque esse movimento ele foi encampado, né, por PROCONs de todos os estados, alguns municípios, ministérios públicos, defensorias. Então, isso fez com que a gente começasse a tomar um cuidado bastante grande com isso, até porque existia e existe, né, um marco regulatório que delimita justamente essas noções. E aí a ANS, nesse momento de pandemia, até por influência da Procuradoria, a gente entendeu por bem integrar todas essas relações processuais, né, que dizem respeito à carência, à urgência, por exemplo, não apenas para que a gente acompanhasse a evolução dessas ações judiciais, mas em especial para que a gente levasse ao conhecimento do judiciário os judiciários locais, as informações precisas para que ele tomasse a decisão com base no melhor juízo de convencimento, né? O objetivo ele nunca de qualquer forma condicionar ou mesmo limitar o juízo que tem e deve ser feito pelo Poder Judiciário, mas sempre alimentá-lo com noções precisas, com informações corretas, para que a tomada de decisão seja a mais completa possível. Então, esse primeiro giro, assim, em relação a essas ações judiciais, me parece até que houve uma certa coordenação, o que não é ruim, para efeito principalmente de segurança jurídica, porque nunca é bom você ter decisões diferentes em locais diversos, né? A gente teve a ação, por exemplo, da inclusão, e essa eu chamo sempre muita atenção, porque ela é uma marca até da ANS nesse caso, e talvez um exemplo de deferência regulatória, que foi aquela ação lá em Pernambuco para a inclusão dos exames rápidos. Só um minutinho aqui, Ana, eu vou... O sol acabou ganhando aqui, tava chovendo aqui no Rio, desculpa o pessoal aí, chovendo não, estava ameaçando chuva, agora o sol voltou. Então, essa ação é muito interessante, Ana, porque foi uma ação movida por uma associação de defesa do consumidor, e o objetivo basicamente era fazer com que a ANS incluísse no rol de cobertura obrigatória os exames rápidos, né? Aqueles testes rápidos de detecção do Covid, cuja acurácia ainda era bastante desconhecida naquela ocasião, não sabia muito sobre os exames de detecção rápida. E no primeiro momento foi deferida liminar e a gente cumpriu, obviamente, mas a gente recorremos e ganhamos, né? Ganhamos, mas o que é interessante disso é que, a despeito da exclusão naquele momento dos exames rápidos, a ANS prosseguiu no exame e não mais de um mês depois acabou incluindo espontaneamente aqueles exames no rol de cobertura, agora, obviamente, dentro de contornos mais precisos, né, para que a própria prescrição médica fosse também mais bem calibrada, e com isso a gente tivesse
uma racionalidade maior na própria solicitação dos exames e utilização dos exames. Então, eu acho interessante porque, no primeiro momento, muito embora a ANS tivesse colocado contra aquela decisão judicial, e no seu juízo regulatório administrativo acabou por espontaneamente incluí-los, mesmo a míngua de uma decisão judicial naquele sentido. E agora, obviamente, a gente tem todo um fluxo judicial relacionado ao reajuste, que é talvez a grande pressão do momento, e com muita razão. Todo mundo sabe que o poder aquisitivo do brasileiro ele teve uma queda acentuada, então é natural que haja uma grande aflição hoje. Então, hoje também a gente vê um movimento judicial bastante grande em relação ao reajuste. Esse sim de ordem mais pulverizada, né? A gente percebe um movimento mais direcionado às operadoras do que propriamente a ANS, muito embora a gente tenha também colhido algumas decisões judiciais e ações judiciais relacionadas ao reajuste. Então, esse é um quadro bastante sintético assim, do que aconteceu nesse período. Tem muito mais coisa, principalmente relacionada aos métodos adequados de resolução de conflitos, que eu gostaria de conversar, mas por hora fico por aqui à disposição para o que mais vocês entenderem que a gente pode contribuir. Chegaremos logo nos métodos adequados de resolução de conflito, Daniel. Muito obrigada pela essa primeira interface, aí, esse primeiro panorama. Celso, eu vou direcionar para você agora na sua posição, principalmente de advogado, como eu, não é? Que tem uma visão, primeiro, do que foi demandado, né? Então, hoje, você teve uma percepção como advogado de um aumento da judicialização durante a pandemia, judicialização do ponto de vista geral, mas eu já vou dar um gancho para uma outra questão. Você também teve uma percepção de que as pessoas estão buscando mais outros meios de composição para as suas questões, né? As lides, hoje, nós estamos buscando outros meios de solução de conflitos. Qual a tua percepção aí sobre essa questão? Boa tarde a todos. Eu quero também manifestar a minha satisfação de ter sido convidado para integrar este grupo tão seleto e neste instituto que é tão ativo e operativo nos temas que estamos discutindo aqui e em todas as atividades relacionadas à saúde suplementar. Ana Paula, você usou a palavra correta, porque, por enquanto, o que a gente tem são percepções. Nós ainda não temos, me parece, elementos para um diagnóstico, que eu dissesse, estatístico. A percepção que se tem é que, primeiro, as demandas elas diminuíram de espectro. Nós estávamos acostumados com demandas relacionadas à saúde suplementar com uma infinidade de doenças, uma infinidade de demandas de diferentes causas e origens. Acho que houve um afunilamento do espectro e a primeira preocupação neste momento é efetivamente com o Covid. E isso deixa as pessoas e até a própria operação do mercado um pouco dormente com relação a outras demandas que não estejam diretamente relacionadas com a Covid. E, na questão da Covid, o que me parece é o seguinte: as pessoas estão em busca de soluções mais práticas. Eu acho que se existe uma demanda pela via judicial, ela está represada, por causa exatamente disso que o professor Wagner Valério estava mencionando. O judiciário é muito lento e as demandas desse momento são de muita urgência. Então, as pessoas procuram resolver os seus problemas através de negociações. A nossa percepção é de que, passada esta crise mais aguda, nós vamos ter, sim, um aumento da judicialização e um aumento dos meios alternativos de solução de conflitos, notadamente a mediação e a arbitragem. Eu acho a mediação mais promissora
na medida em que, pela mediação, as pessoas não perdem a gestão dos seus direitos em nenhum momento. Pela arbitragem, assim como acontece na judicialização, o que há é uma deferência, se defere a uma outra pessoa ou uma outra entidade a solução dos próprios conflitos. Enquanto na mediação, a própria parte interessada será, durante todo o tempo, senhora das decisões e das alternativas possíveis. Então, resumindo muito a sua pergunta, eu acho que há eu diria, um contencioso, uma litigiosidade contida. Há demandas judiciais naquelas situações de maior emergência, quase de situações de desespero, mas há muito de litigiosidade contida das pessoas que estão enfrentando problemas agora e vão buscar depois as reparações, as consequências em relação à forma como estejam sendo ou não estejam sendo atendidas neste momento, ou como as relações contratuais estejam ou não estejam fluindo neste momento. Realmente, Celso, eu também tenho pessoalmente essa percepção que nós vamos ter um volume muito grande de ações que envolvem responsabilidade civil, que envolvem valores de indenização. Sim, a gente também, eu tenho essa percepção, sim, por causa dessa demanda represada. E isso também teria que ser trabalhado até por nós aqui, por todos as pessoas que atuam na resolução de disputas, né, por meios adequados, para que se crie um caminho para que tudo isso não seja canalizado apenas para o Poder Judiciário, porque isso vai ser, assim, se o professor Wagner demorou tanto para receber o valor da ação que ele propôs, agora, depois que acabar esse represamento, no mínimo vão ser 50 anos, né, professor? Agora, eu vou parar de falar um pouquinho, vou deixar o Danilo falar aqui um pouco, porque, sabe, eu falo demais. Danilo, com você. Obrigado, Ana. Eu não sei se eu tenho esse dom de falar pouco também não, viu? Mas eu vou tentar me esforçar para resumir minhas palavras aqui, fazendo um papel mais de mediação desse bate-papo. E registrar que é um privilégio estar do lado de vocês aqui nesse painel, né, com enfim, profissionais tão qualificados, com experiências tão diversas. E, assim, eu queria fazer algumas provocações aqui, começar com o Alfredo, né, que, enfim, a gente fala muito dessa questão da judicialização e que a mediação e a arbitragem é um caminho, e esse é um caminho que ainda a gente vê que está engatinhando, né, apesar da necessidade do nosso país ser, a gente percebe que é uma necessidade urgente, com a pandemia isso é mais urgente ainda, a gente percebe que ainda é muito diminuto perto do tamanho e da quantidade de problemas que a gente tem. E aí eu queria ouvir o Alfredo sobre basicamente dois aspectos, né? Primeiro, a questão do custo. Será que o custo da mediação e da arbitragem ainda é visto como algo impeditivo? Esse é um elemento que dificulta a evolução mais rápida da mediação e da arbitragem, né? Então, eu queria um pouco dessa visão dele aí do lado mais perspectiva jurídica, né? Será que o custo tem limitado esse crescimento da mediação e da arbitragem? E outro, também, assim, um ponto que acho também como papel dele como gestor jurídico, se o gestor hoje, né, quem está exercendo esse papel de gestor jurídico hoje nessas empresas, se houve uma mudança na visão do papel do jurídico, né, no sentido de atuar também numa visão preventiva, né, do conflito, né, dessa avaliação de custo mesmo do conflito para as empresas, né, e se tem sido avaliada a utilização de ferramentas tecnológicas nessa etapa de prevenção do surgimento de disputas, né? Se hoje o jurídico olha para essas ferramentas tecnológicas que estão disponíveis no mercado, às vezes com opção até de custo mais acessível também. Então, eu queria ouvir um pouco, Alfredo, sobre esses dois aspectos aí. Perfeito, Danilo, obrigado.
Bom, iniciando aí pelo custo, né? Como é que a gente enxerga isso e do ponto de vista mais jurídico, né? Eu acho que a arbitragem, ela tem ainda, né, um custo, eu acho que um pouco elevado, por isso que ela, até pela matéria dela, né, a gente tem que tratar de direitos disponíveis, patrimoniais disponíveis, então isso acaba sendo muito mais acho que um pouco fora do ambiente do consumidor, né? Isso aí ficaria mais entre relação entre prestadores, brokers, enfim. Então, acho que a arbitragem ela foge um pouco dessa primeira análise, né? A mediação, eu entendo que a mediação ela é primeiro que uma chance, né? Inclusive de partes ali, né? Acho que o Celso comentou um pouco isso, né? Sobre as partes terem um controle sobre essa decisão sem dispor ali de direitos, né? E ela acaba sendo uma ferramenta, acho que mais de fácil acesso, porque a gente vê isso hoje no dia a dia em inúmeras atuações, né? Eu falei um pouquinho aqui antes, né, sobre o fortalecimento dos nossos canais de atendimento, né, a ouvidoria, inclusive hoje, dia do ouvidor, né? A gente tem que parabenizar muito, né, essas pessoas e esses departamentos, né, que funcionam como ouvidoria, porque são extremamente conciliadores e agregadores para todo o processo produtivo, né, de um ambiente regulado ou que tenha realmente essa necessidade. Então, quando a gente busca, né, uma ouvidoria, busca um canal de atendimento, né, o que a gente está tentando fazer ali é até uma mediação num primeiro momento. Né? Olha, eu tive uma negativa aqui, por exemplo, né, ou então um cancelamento de contrato que eu entendo que foi indevido, né? E então eu estou indo numa outra esfera falar, poxa, vamos tentar fazer uma composição aqui, entre aspas, né? Vamos tentar buscar aqui onde eu posso chegar, de repente, perdendo um pouco, mas você também perdendo um pouco, e os dois acabam ganhando, né? Então, acho que a mediação como forma de solução, né, eu acho que ela tá hoje muito mais inserida no ambiente, né? A arbitragem, apesar de ser uma lei mais antiga, né, eu acho que ela ainda é vista, né, como uma ferramenta muito afastada do consumidor final. E até nesse ambiente de saúde suplementar, a gente está lidando também com bens, né, que, em tese, seriam indisponíveis, né, à saúde. E com relação à mediação, acho que isso também, Danilo, vem um pouco dessa... acho que o estímulo, né, ele é muito recente ainda. A gente está falando de uma lei que é de 2015, né, onde começou a implementar realmente, depois veio o próprio CPC, né, o Código de Processo Civil, ele já vem também trazendo ali, né, a mediação como uma das formas de composição, né, dentro já instaurado o processo judicial, né. Então, acho que existe aí um caminho, né, e você mesmo falou, né, que está engatinhando, né, e eu acho que tudo no direito, né, acaba que primeiro existe aquela reação, né, do tipo, poxa, eu não vou mais ter então acesso ao judiciário, ou então um terceiro que eu não sei qual é o histórico dele, ele vai decidir uma coisa por mim, né, no caso de uma arbitragem. Então existe, acho que um preconceito inicial, né, com relação a essas ferramentas, mas à medida que a gente for incentivando isso cada vez mais, eu acho que a gente vai ganhando força. E como eu falei, né, acho que isso é uma coisa que é realmente cultural e é uma coisa que a gente não consegue estalar o dedo e fazer com que ou o consumidor ou uma parte diversa ali numa relação contratual entre pessoas jurídicas usem essas ferramentas, né? Então, pelo custo, eu acho que a mediação, de fato, ela tem um custo hoje muito mais palatável, né? Acho que é muito mais tranquilo a gente ver, porque existem ferramentas ali hoje disponíveis para todos os setores, né, fazerem. A arbitragem você ainda tem que buscar um terceiro, mas desfazendo, né, todo esse mito, né, do árbitro, né? E com relação a sua segunda pergunta, né, sobre a busca de ferramentas tecnológicas para meios de composição. Eu acho que o papel do departamento jurídico hoje é esse, né? Eu acho que nenhuma empresa quer ter um passivo judicial tão grande, né? A gente sabe que o processo judicial por si só
ele é extremamente caro, né? Não existe aplicação financeira que te dê um rendimento de 1% ao mês, né? Como são as indenizações, né? Então, fora os custos agregados, né, de contratação de escritório, de honorário de sucumbência, correção monetária, no caso, uma eventual perícia. Então, assim, o processo judicial ele acaba sendo muito custoso para as empresas. Estou falando aqui de empresas de forma geral, não estou falando só de operadora de plano de saúde, né? No plano de saúde, ainda tem também essas discussões que são acessórias, né? Como eu coloquei aqui agora a questão de perícia, né? Que muitas vezes é necessário fazer para discutir uma cobertura ou outra, né? Um cálculo atuarial ou outro. Então, assim, o que a gente realmente acho que tem que olhar é muito para essas ferramentas, né, de que forma que a gente consegue buscar. A gente, na empresa, a gente usa uma ferramenta, né, de conciliação prévia, né, e a gente tenta buscar fazer um acordo inicial, né, antes daquele processo de fato ir para um juiz e, de repente, já encerrar aquela demanda antes de ter uma decisão judicial. Então, ainda é um pouco reativo, né? Mas, como eu falei, a própria ouvidoria ela tem um papel fundamental nessa atuação, né? E quando a gente fala também, né, sobre essas ferramentas, o departamento jurídico ele acaba identificando, né? Eu falo muito isso com a equipe, e o jurídico tem esse papel, né, de identificar causa raiz de problema que está gerando ou ação judicial ou alguma reclamação do consumidor final, né? Para que a gente volte para a operação e até pode ser um ajuste fino que tem que fazer, né? Pode ser uma falha pontual em alguma questão. Então, eu acho que quando a gente fala também dessas ferramentas, né, não só da mediação em si, mas do que a gente pode fazer para se antecipar aquela reclamação, aquele conflito com o consumidor final, né? Eu acho que é muito isso, tá, Danilo? Eu não sei se tem algum ponto que você queira que eu dê um pouco mais de ênfase, mas, no geral, acho que seria essa a minha fala agora. Só queria te fazer uma pergunta agora complementar. Você comentou sobre a questão da utilização da arbitragem nos contratos envolvendo as operadoras com prestadores de serviços. Você tem visto essa realidade de utilização de cláusula compromissória nesse tipo de contrato, pelo menos? Ou você acha que isso ainda também não é uma realidade no setor? Eu acho que não é uma realidade ainda, tá? Eu acho que é uma questão que precisa muito, sim, evoluir. A gente tem algumas, né? Inclusive algumas arbitragens em curso hoje, né? Mas, assim, acho que pela gama de prestadores que se tem, né? Que grandes empresas acabam tendo, eu acho que deveria ser uma regra mais, como posso dizer, uma coisa mais direcionada, né? Para esse tipo de demanda, né? Então, a gente buscando, né, com grandes prestadores, com grandes empresas que prestam serviço para a gente, buscar sempre essa arbitragem. Eu acho que acaba todo mundo ganhando, né, Danilo? Eu acho que é uma forma que você tem uma solução mais rápida, uma solução que vai ser decidida ali por uma pessoa também imparcial, né, e que teria ali um ganho para ambas as partes, né? Excelente. Queria fazer uma pergunta agora para o meu amigo querido aí, Daniel Tostes. O Daniel gosta de fazer pergunta fácil, porque depois ele briga comigo. Daniel, eu, ao pensando aqui, né, eu passei lá pela Previc, né, enfim, tive aquela experiência lá de construção da regulação lá de termo de ajustamento de conduta, de instalação da Câmara de Mediação e Arbitragem dentro da Previc, né, como uma forma de oferecer essas soluções num custo mais acessível também para o setor, né? E tem olhado bastante, com bastante atenção também esses movimentos da ANS. Então, a gente tem a experiência da ANIP, né? Você vê a regulação da ANIP, você vê que ela está focada nessa resolução consensual, né? Como se o papel primário ali mesmo fosse a resolução consensual desses conflitos com aqueles diretamente atingidos. Também olhei com muita atenção a questão da criação da Câmara Técnica de Contratualização e relacionamento com prestadores, que me parece que é um ambiente também para discussão.
assim, a gente vem falando nos últimos anos muito de Estado regulador, né? Muito, me parece, quando fala regulador, me dá a impressão de Estado que impõe soluções, né? E, assim, me parece que depois de alguns anos com essa experiência, né, me parece que o Estado regulador, ele tem percebido uma certa insuficiência, né, da regulação como algo suficiente para resolver essas disputas, né, ou pelo menos minorar essas disputas. Você acha que a gente pode falar que a gente está caminhando agora para um Estado mais mediador e menos regulador? Né? Você acha que a OMS tem tido um papel mais de mediação, né? Mediação no sentido de uma mediação coletiva, né? Não em casos mais concretos, né? E, aliás, até nesse sentido da pergunta também, será que a mediação, né, a ANS tem um papel de mediar conflitos mais concretos também? Ou ela deveria estar focada mais em conflitos mais coletivos? Qual que é a sua visão, sua percepção sobre isso aí? Danilo, você começou fácil e terminou complexo, né? Porque, cara, na verdade, o que acontece hoje no ambiente de saúde suplementar, e depois, eventualmente, o Alfredo pode confirmar ou não essa minha percepção, é que a gente tem um mercado absolutamente desalinhado, né? E desse desalinhamento, a gente tem como desdobramento natural uma série de conflitos, né, de toda a natureza. De fato, essa norma da contratualização, que por várias razões acabou não sendo ainda aprovada pela diretoria colegiada da ANS, ela trazia de uma maneira bastante, vamos dizer assim, incremental, o uso, ou induzia o uso dos instrumentos adequados de resolução de conflitos de uma maneira privada, né? A utilização da NIP pela ANS, ela me parece bastante positivo, isso é inegável. No entanto, ela tem algumas falhas também. E eu não diria que essas falhas residem exclusivamente na ANS, né? Eu acho que a percepção de confiança geral, ela é por si só bastante esclarecedora. Para vocês terem uma noção, muito embora hoje a gente tenha como índice de resolutividade das NIPs, né, em geral, eu me dirijo mais às reclamações do que propriamente às informações, né? A gente tem um índice próximo a 90%, então, quer dizer, de cada 100 demandas que chegam para a ANS, 90 são resolvidas ali naquele ambiente administrativo. No entanto, esse quadro nem um pouco diminuiu o índice de judicialização. Pelo contrário, a gente vê no período em que a NIP hoje, quer dizer, no período em que a NIP está vigente, essa regulação através de NIP está vigente, a gente viu acentuar em aproximadamente 100% o nível de judicialização na saúde suplementar. Isso denota muito claramente uma falta de confiança mesmo no ambiente administrativo como um ambiente implementador de soluções amigáveis. E daí que me vem a percepção, isso é uma mera percepção ainda, de que talvez a solução mais adequada esteja realmente em não trazer esse ambiente de mediação para dentro da ANS, mas induzir um regime de solução privado, absolutamente privado, ainda que com certo monitoramento da ANS, mas e que seja num ambiente privado, para que a gente consiga, de fato, ter um pouco menos, né, de reflexo judicial. Não sei se será tão fácil, porque, como eu disse, esse ambiente ele é desafiador, ele é complexo, há uma série de conflitos a serem sanados antes da implementação e da própria efetividade desses instrumentos, porque acredito que realmente no poder da informação, acho que talvez esse momento hoje de pandemia, de certa forma, tenha precipitado o conhecimento ou talvez um fluxo maior de informações para que a gente tenha um ambiente mais estável, pelo menos. Não diria menos conflituoso, porque o conflito é da essência realmente do comportamento humano. Mas eu acredito realmente num ambiente mais estável, em que pelo menos haja um consenso em relação ao que me parece ser crucial dentro do ambiente de saúde suplementar e, na verdade, dentro do ambiente de saúde, que é o paciente como centro, né? O paciente, o usuário como centro, a operadora de plano de saúde como efetiva coordenadora de cuidado, e o prestador de serviço absolutamente inserido dentro
dessa cadeia de prestação de serviço, porque uma das grandes dificuldades que a gente tem, Danilo, é o fato de o prestador não estar inserido na regulação. Isso faz com que, invariavelmente, as medidas regulatórias tenham como incidência as operadoras de plano de saúde e a ANS tenta, às vezes, chegar ao prestador através da operadora de plano de saúde. Então, ela induz certos comportamentos da operadora com vistas a transformar certos comportamentos na própria prestação do serviço. Então, isso, de certa forma, tem resultado, mas ainda é muito pouco, ainda é muito incipiente. Eu realmente acredito, Danilo, que esse momento da pandemia ele nos traga insumos para que a gente, por exemplo, tenha uma frequência maior de diálogo com os autorreguladores, por exemplo, o CFM, os demais conselhos de classe, para que a gente eventualmente consiga, inclusive, fomentar espaços de solução de conflito que sejam multifacetários, que a gente não tenha apenas, por exemplo, eu acho importantíssima a presença de órgãos de defesa do consumidor dentro do processo de formação desse regime de solução adequada de conflitos, e para que a gente tenha cada vez menos desconfiança, né? O grande objetivo de tudo isso que eu estou dizendo é para que a gente consiga, de algum modo, passar credibilidade naquele regime que vier a ser implementado. Eu acho que o retrato que a gente tem da NIP hoje, se por um lado ele me dá absoluta confiança de que é um instrumento eficaz enquanto sua utilização, no entanto, também me confere um tanto de certeza, ou pelo menos de percepção, de que ele não conseguiu ainda incrementar credibilidade e confiança na percepção social. Então, isso me parece ser um problema, e à medida em que a gente tem um problema detectado, acredito que no próprio processo regulatório dessa norma da contratualização, que foi uma experiência muito legal, aliás, que eu tive dentro da ANS, assim, eu peguei basicamente durante toda a origem da identificação do problema regulatório. Eu acho que agora a gente terá mais insumos para produzir uma norma que tenha mais aderência social. E é essa a expectativa da ANS, por ocasião dessa norma de contratualização, que é um ambiente muito, mas muito importante para que o sistema de saúde suplementar ele funcione melhor, mais adequadamente. Não sei se eu respondi bem, porque a resposta ela é difícil mesmo, ela é complexa, envolve uma série de fatores, mas essa me parece ser o caminho mais alvissareiro, assim, eu diria. Danilo, o professor Balera quer falar acerca da fala do Daniel, antes de você passar a pergunta para o Celso, professor? É que, de fato, o Daniel colocou uma coisa muito importante. Sempre assim, minha visão é uma visão mais estrutural do sistema, né? E ele colocou o seguinte: é indispensável que haja a presença de representantes dos consumidores nessas estruturas governamentais. E vejam que coisa estranhíssima, essa omissão. A omissão é de que, no Conselho Nacional de Seguros Privados, que é o órgão regulador da Previdência Complementar Aberta, existia antes um assento de presença de consumidor. E esse assento sumiu. Então, hoje, uma instância colegiada, que pela Constituição, artigo 202, tem que ter a participação da comunidade, não tem ninguém. Com a pujança desse setor, que é a Previdência Privada Aberta, não haver representação do consumidor, o destinatário final desses bens de consumo, nos órgãos de deliberação. E isso encaixa um pouco com aquilo que o próprio Daniel dizia. Ainda o Estado, no Brasil, desgraçadamente, ele quer ser uma espécie de ente tutelar de tudo. Quer dizer, nós estamos vivendo já o 3º milênio, gente. E o Estado continua pensando no Brasil como no século XVIII. Então, talvez essa discussão tenha que ser travada doravante nessa temática. Desculpa, eu não estava aqui para participar do debate, mas é com a coisa entrando nesse ritmo, eu prefiro fazer uma achega do que ficar quieto.
bom, excelente. Doutor Celso, eu queria reservar duas perguntas que eu acho que são, da minha perspectiva, talvez algumas das mais instigantes para o senhor. Primeiro, né, assim, existe uma discussão forte na Europa, que está só começando agora aqui no Brasil, e algo que já foi implementado em alguns países aqui na América Latina, sobre a necessidade de se passar ao menos por uma reunião prévia, né, de esclarecimento do que é a mediação, com uma condição para que a pessoa ajuize uma ação, ou seja, permitir que a pessoa, pelo menos, ela demonstre que a pessoa sentou, pelo menos, para conversar e entender que ela tem outras opções além do judiciário antes de judicializar. A gente tem algumas decisões isoladas também de alguns juízes aqui em primeira instância, dizendo, né, que a necessidade de tentar uma negociação prévia mínima antes de se judicializar um determinado assunto, com uma necessidade de se demonstrar interesse jurídico na demanda, né? Eu queria ouvir o senhor a respeito dessa questão, qual que é a sua posição sobre esse assunto, e sobre uma outra questão que está em debate agora, no âmbito da Senacom, que eles estão estudando a possibilidade de criar um módulo dentro do consumidor.gov para que aqueles consumidores que queiram resolver seus problemas por meio de arbitragem e que o próprio consumidor tenha a iniciativa de falar, olha, eu não quero ficar guardando 5 anos, 10 anos, 15 anos por uma resposta do judiciário, que ele possa ter essa opção dentro dessa plataforma governamental de optar ali por uma arbitragem que, no modelo que parece inicialmente estava sendo discutido na Senacom, seria custeada basicamente pelas empresas, ou seja, o consumidor teria a possibilidade de adicionar, seria por iniciativa dele e, em tese, sem custo para o consumidor, ou com custo mínimo, né? Eu queria ouvir o senhor a respeito desses dois assuntos pouco polêmicos aí, que estão no debate aí sobre mediação e arbitragem hoje. Danilo, eu vou tentar responder as suas duas colocações, mas eu vou pedir licença ao presidente Wagner, a Ana Paula e a você para sair um pouco do script e dar um pitaco no assunto anterior. Quando o Daniel estava falando com muita propriedade sobre o papel das agências, e se a agência tem um papel de mediação no sentido macro, de aproximar os interesses da sociedade e as obrigações governamentais, ou se a agência deveria ir para um outro ambiente em que ela tivesse um envolvimento direto em questões concretas, individualizadas. E depois a fala do professor Wagner Balera completou um pouco as preocupações que eu sempre tive e que me levam a pedir licença para fazer um rapidíssimo comentário sobre isso. E posso estar equivocado, mas eu vejo essa questão numa perspectiva histórica da seguinte maneira. Quando o PSDB e o Fernando Henrique fizeram uma opção política pelas privatizações, houve no conceito das privatizações a percepção de que haveria necessidade da criação de agências reguladoras nos vários setores privatizados, para que essas agências fizessem justamente a mediação dos interesses da sociedade com aquelas obrigações de que o Estado estava abrindo mão para a iniciativa privada. Eu dou um exemplo muito clássico, muito claro, do que nós todos conhecemos, que é o Banco Central. O Banco Central é uma agência que regula o mercado bancário no interesse do consumidor dos serviços bancários. Se faz isso sempre bem ou se faz isso, às vezes, de uma forma... Mas a finalidade é essa. A finalidade das agências, entendo eu, é justamente de fazer essa mediação neste conflito de interesses entre a iniciativa privada, num processo de privatização, e a sociedade que usa os serviços que deveriam ser do Estado, mas que estão delegados à iniciativa privada. Quando o PT assumiu o governo, o PT entendeu que aquilo tinha sido uma artimanha do PSDB para esvaziar o poder
do governo, tinha criado agências para que as agências compartilhassem os poderes do Poder Executivo. Então, em muitos segmentos, e por equívoco, as agências começaram a ser combatidas e solapadas pelos próprios governos. Acho que nós já saímos um pouco desse quadro e acho que hoje as agências vão ganhando uma certa consciência do seu papel social e vão melhorando esta função de grandes mediadoras dos grandes interesses. Não sei se me excedi, e acho que o doutor Daniel poderá concordar ou não, porque ele vive isso no dia a dia dele. E aí, voltando um pouquinho para a sua pergunta com relação àquilo que o Alfredo estava comentando. O grande problema da mediação é um problema cultural. Há um problema. Nós somos, nos nossos estudos jurídicos, educados para o confronto. Nós somos educados para o conflito. O que consagra o advogado mais rapidamente é o contencioso de toda a natureza, seja no tribunal do júri, seja no civil, seja onde for. É o confronto que faz o advogado ganhar projeção. Mas não é o confronto que traz a melhor solução para as partes envolvidas. Então, a primeira questão para que nós tenhamos a mediação como uma solução eficaz é vencermos uma etapa cultural. É nós nos convencermos e nós termos consciência de que as partes resolverem os seus próprios conflitos, encontrando alguém que as conduza para um termo médio, e é isso que é mediação, é mais satisfatório, tem mais probabilidade de criar uma zona de conforto do que as partes irem para um conflito do perde tudo ou ganha tudo. E não é uma questão econômica. Existem institutos e entidades de mediação, e eu cito uma organização que eu acho que é dentro da Fiesp, conduzida pelo professor Kazuo Watanabe, em que a mediação de conflitos, de acho que até de R$1 milhão, é gratuita. E, no entanto, apesar de ser gratuita, ela é relativamente pouco procurada, porque há uma questão cultural, há um momento cultural a ser construído. Voltando à sua pergunta, indo mais diretamente para a sua pergunta, acho que na Argentina existe no Código de Processo esse pré-requisito para o exercício da ação judicial. É preciso que a parte comprove que, antes de ir a juízo, ela tentou conciliar os seus interesses ou tentou resolver os seus interesses. Na arbitragem, isto é relativamente comum. Quase toda a cláusula de arbitragem, ou muitas cláusulas de arbitragem, tem uma previsão de que, antes de ir à arbitragem, as partes devem procurar se conciliar com ou não, com ou sem o auxílio de mediadores. Mas eu diria que nós temos aí um conflito de forma e de conteúdo. Todas as vezes que se procura impor isso através de uma regra contratual, através de uma regra legal, se não houver uma cultura efetiva de solução dos conflitos por um meio alternativo, essa etapa vai ser cumprida burocraticamente. Eu tenho visto muitas arbitragens que têm cláusulas que prevêem que, antes de instaurar o juízo arbitral, a parte tem 30, 60, 90 dias para exaurir os meios negociais de solução do conflito, e as partes, quando estão intencionadas a ir realmente ao conflito, elas contornam isso de uma forma burocrática. Então, acho que esta tendência ou esta inclinação dos legisladores no sentido de fazer com que as partes reflitam antes de ir a juízo, ela é positiva, mas eu ainda não sei de experiências que tenham sido efetivamente bem-sucedidas, como criando condições para a legitimação do interesse processual.
Então, essa é uma questão que eu acho que ainda não está suficientemente madura. Com relação a termos plataformas ou termos estruturas pré-definidas, através das quais o próprio consumidor pudesse já manifestar o seu interesse numa solução negociada do conflito, eu acho a ideia muito boa, eu acho que isso é uma coisa que seria salutar, mas eu vejo algumas dificuldades, e acho que alguém aqui já mencionou, a grande dificuldade, e o professor Balera mencionou isso num outro ângulo, é que nós consideramos o consumidor um hipossuficiente num sentido que não foi exatamente a hipossuficiência que o legislador previu. E nós passamos a temer que qualquer solução de conflito negociada com um consumidor isoladamente possa ter um ataque, possa estar vulnerável na teoria de que os direitos, ou vários dos direitos do consumidor, seriam indisponíveis. Então, eu acho a ideia de se ter uma plataforma em que o consumidor possa, por iniciativa própria, provocar uma situação de conciliação ou de mediação, eu acho essa ideia muito boa, mas eu acho que dará muito trabalho construir um mecanismo que não esteja vulnerável a essa inclinação de achar que todo o direito do consumidor é um direito indisponível. Não sei se respondi as questões ou se me excedi no tempo, mas isso é o que eu penso. Deu sim, excelente. Sabe, Celso, e você falou muito bem isso que você apresentou agora, e somando ao que o Alfredo, o Daniel também falaram, o professor Balera, eu recentemente passei por uma situação em uma reunião onde nós estávamos negociando uma cláusula compromissória, e uma das partes, eram umas 18 partes no contrato, chegou e falou assim, e interessante que era um dos advogados, ele falou assim, pode pôr a cláusula compromissória, porque faz mal, vai parar no judiciário mesmo. Né? Então, a gente até pode pôr, não sei se adianta, mas tudo isso vai parar no judiciário. Some-se a isso notícias que têm saído reiteradamente e também casos que nós, advogados, acompanhamos. Por exemplo, o que está acontecendo com as arbitragens relacionadas à Petrobras, que vira e mexe, dizem que vai parar no judiciário. Né? É essa frase que se usa nos jornais de grande circulação, vai parar no judiciário, isso não vai se manter. E eu vou somar ainda um outro dado, que aqui no nosso Q&A, a Lidiane falou um outro ponto que também é bastante importante. Vocês podem até olhar lá a pergunta dela no Q&A. Que ela diz assim, olha, e o consumidor da parte dele, ele vai lá, tem a ANIP, ele vai no consumidor.gov, ele vai no judiciário, ele vai em todos os cenários aí, onde ele pode, todos os caminhos que ele acha para a reclamação dele. E eu até volto agora para o Celso, com essa questão, o que está faltando para a gente gerar a credibilidade? É a questão também da Lidiane, o que está faltando para a credibilidade? Porque nem uma grande arbitragem, como acontece nos casos da Petrobras, nem porque a ANIP, que a gente também acha que é um instrumento válido, por que nós, nas cláusulas compromissórias, também não conseguimos com tanta facilidade? Veja, não é fácil passar a cláusula compromissória, né? Quantos contratos a gente negocia, por exemplo, e não tem aceitação da outra parte da cláusula compromissória? Né? Então, o que está faltando, Celso, para a gente enxergar isso de outra forma e não dizer sempre vai parar no judiciário, ainda mais no tema que nós estamos falando aqui, que o contrato de saúde suplementar, vamos chamar assim, ele é multifacetado. Você tem a relação com o consumidor, a relação com a rede credenciada, a relação com os fornecedores, a relação com a área de medicamentos, que é um mundo à parte. Então,
Quer dizer, e você num mercado regulado. Então, o que está faltando, Celso, te devolvo. Aí, assim, o que falta? E depois eu quero ouvir o Alfredo e o Daniel também. O que a gente, onde está o pecado da credibilidade? Né? Celso, devolvida a palavra. Veja, eu suponho que você esteja mencionando a falta de credibilidade das soluções alternativas de conflito. Essa observação que você registrou aí, que algumas pessoas fazem, que tudo vai parar no judiciário, ela contém um equívoco, e um equívoco que pode ser fatal. Porque, uma vez que você assine uma cláusula compromissória, ou que você eleja a arbitragem como o método de solução do conflito, ir ao judiciário depois é muito difícil. Você só pode ir para alegar uma nulidade. Você não pode pedir o rejulgamento no judiciário daquilo que foi julgado no sistema arbitral. Então, é o equívoco das partes que pensem que não precisam se preocupar com a cláusula compromissória porque tudo vai parar no judiciário. A aceitação do Poder Judiciário hoje de causas que digam respeito a conflitos gerados pela arbitragem, ela tem sido muito rigorosa e, eu diria, muito alinhada com a previsão legal. Ela só se revê no judiciário as alegações fundadas de nulidade. Os erros de julgamento não são revistos pelo judiciário. Então, aí vem um pouco da construção do que poderia ser uma resposta para a sua pergunta. O que é preciso para a credibilidade da arbitragem? Eu acho que o que é preciso para a credibilidade da arbitragem é a construção de cláusulas compromissórias que sejam efetivamente adequadas ao interesse das partes contratantes. A arbitragem ela tem uma grande vantagem e tem algumas grandes desvantagens. A grande vantagem que tem a arbitragem é que não existe um código de processo da arbitragem. O Código de Processo Civil não se aplica à arbitragem. A arbitragem tem regras de condução do processo arbitral que são, primeiro, a lei de arbitragem, segundo, o regulamento da Câmara Arbitral que as partes escolhem. Então, se você escolher a arbitragem, você precisa escolher a Câmara que tenha um regulamento com o qual você consiga conviver. E, dentro da lei, dentro do regulamento da Câmara, há um imenso espaço para que as partes, nos termos de referência da arbitragem, construam as suas próprias regras processuais. E isso vai, de alguma forma, se repetir durante a própria arbitragem, em que há momentos em que as partes podem negociar regras processuais ou regras procedimentais, melhor dizendo. Então, acho que o que está faltando para a credibilidade da arbitragem é muito isso, de as partes, os advogados, as partes, terem uma grande preocupação na elaboração das cláusulas compromissórias. Eu, particularmente, tenho, com relação à arbitragem, uma sensação que acho que contribui para as pessoas não recorrerem com mais intensidade à arbitragem, que é a seguinte: o nosso sistema arbitral, ou pelo menos a maior parte das nossas cláusulas compromissórias, a maior parte dos regulamentos das nossas câmaras, elas colocam a parte diante de uma situação em que é um único tiro. Você tem uma decisão em que 3 árbitros ou um árbitro vão dar uma decisão absoluta. Não cabe nenhum recurso contra essa decisão. Então, nós confrontamos um poder judiciário com infinitos recursos e pulamos para o lado oposto, para uma arbitragem que não há recurso nenhum. Você dá um poder absoluto ao árbitro. O que ele disser que passa a ser, sem alternativa. Eu tenho, com relação a isso,
a convicção de que os advogados devem, quando constroem a cláusula compromissória, minimizar isso. Há sistemas, a Câmara Internacional de Comércio, a ICC, ela tem um sistema interno de revisão das decisões arbitrais. Antes da decisão arbitral ser anunciada como uma decisão definitiva, ela passa por um crivo interno para ver se não há nenhuma aberração, se não há nenhuma violação das regras da própria Câmara. Eu, se fosse fazer uma arbitragem minha, iria querer que a primeira decisão arbitral fosse uma proposta de decisão, ela não fosse a decisão. Se as partes aceitarem aquela decisão, ela se torna definitiva. Se as partes não aceitarem, os fatos definidos pelos árbitros estão definitivamente definidos, como é no júri, mas a aplicação do direito estaria sujeita a uma revisão antes daquilo se tornar uma sentença definitiva. Porque nós encontramos, muitas vezes, na arbitragem, julgamentos de equidade onde não há previsão de equidade. Nós falamos do ativismo judicial como sendo uma coisa difícil de se enfrentar e de se regular, mas há um ativismo arbitral em que, muitas vezes, o árbitro entende que ele precisa fazer justiça. E aí ele faz uma justiça que não é exatamente o cumprimento do contrato. Eu vou contar rapidamente um caso que eu tive, ganhamos, o escritório ganhou uma arbitragem para um cliente, num caso relativamente grande, e o cliente tinha todos os direitos, os árbitros reconheceram todos os direitos, mas o dinheiro que o cliente receberia com base numa sentença arbitral técnica seria relativamente elevado. Então, para reduzir o valor, os árbitros resolveram que iriam tomar como referência dos valores a serem pagos um balanço da empresa de 4 ou 5 anos antes, porque encontraram lá a justificativa que era a última assembleia que tinha aprovado o balanço por unanimidade. E como nenhuma das partes tinha agido de má-fé, os valores daquele balanço de 4 ou 5 anos iriam ser aplicados sem correção monetária. Então, eu ouvi de professores de direito que eram árbitros a afirmação de que, como não tinha havido má-fé, não ia ser aplicada a correção monetária. E você não pode recorrer disso. Eu digo para o cliente, isso é anulável em juízo. Aí o cliente fala assim, olha, eu já estou satisfeito com o que eu recebi, eu prefiro receber isso do que ficar mais 5, 6, 8 anos brigando em juízo. E conformou-se em perder 3 ou 4 anos de correção monetária sobre aquilo que ele estava recebendo. Mas essa questão de que a decisão arbitral, ainda quando seja contra a lei, ou contra a evidência, ou contra até o termo de referência que tenha proibido a equidade, ela não é recorrível no ambiente arbitral. E ela só vai ser revista no ambiente judiciário se ela for fundamento de nulidade. Não sei se respondia. Respondeu sim, Celso, é isso mesmo. Inclusive, esse foi um dos argumentos que a gente utilizou com os outros advogados que estavam negociando, mas mesmo assim eles continuam resistindo. Sabe por quê, Celso? Eles falam que sempre dá para cavar uma nulidade. Eu não sei como, né? Mas essa foi uma resposta que eu ouvi. Agora eu quero ouvir sobre esse mesmo tema o Daniel e o Alfredo, porque a gente tem também aí a própria NIP, né? Há uma negociação e o consumidor também procura o judiciário, ele também procura o consumidor.gov, ele também procura o judiciário, e onde mais ele puder, o IDEC, enfim, né? Todos os meios aí. Quero ouvir vocês dois. Daniel, você começa, daí em seguida eu passo para o Alfredo. Claro, Ana. Bom, em primeiro lugar, deixa apenas aqui fazer um registro em homenagem ao professor Celso, aí, só para ficar claro assim, a minha percepção assim, sobre a posição da agência em relação ao fomento dos instrumentos adequados de resolução de conflito, né? Na verdade, a posição da agência como mediadora ela é inafastável, né? Tanto que imposta por lei. É evidente que essa posição de equidistância para as partes lhe atribui essa prerrogativa de naturalmente mediar, ou pelo menos de ser ali uma mediadora de
de solução que eu digo, não exatamente de conflito, mas de soluções. Quando eu digo que essa tarefa da mediação, em específico, de mediação de conflitos, deva estar, ou pelo menos me pareça melhor estar com a iniciativa privada, é porque, de fato, primeiro, a agência não tem estrutura hoje para acomodar um serviço dessa natureza, dessa magnitude, né? E segundo, porque isso vem ao encontro do que vem fazendo os judiciários locais, né? A justiça hoje ela não tem mais aquela acepção de ser tomada apenas pelos órgãos judiciais. Hoje a justiça é um complexo que inclui também as câmaras privadas de mediação de conflito, e foi com esse viés que eu procurei endereçar a resposta ao Danilo na ocasião, né? Foi apenas como uma visão assim mais abrangente do que seja solução de conflitos no âmbito da saúde suplementar, envolvendo câmaras privadas, ainda que como eu disse, com a participação sempre presente da ANS, fomentando não apenas a utilização, mas uma correta utilização dessas câmaras e que congregasse também a participação dos órgãos de defesa do consumidor, ao menos na criação desses instrumentos ou na criação dos requisitos para que essas câmaras funcionem. Bom, dito isso, essa pergunta sobre a credibilidade, ela me assombra volta e meia. Assim. Eu realmente acredito, Ana, que talvez a única forma da gente mudar esse cenário, essa fotografia, é investindo cada vez mais e de forma mais maciça na informação. Né? Eu venho fazendo essa ponderação de forma constante na ANS para que a gente consiga interagir com a sociedade, com os canais próprios da sociedade, por todos os meios possíveis. A ANS ela é um órgão hoje eminentemente participativo. Em todos os processos de tomada de decisão, você tem uma participação bastante grande da sociedade civil. É óbvio que em alguns canais a gente vê uma presença maior dos atores da saúde suplementar, como é bastante esperado que aconteça. Por exemplo, na CATEC, foi isso que a gente viu, pouca participação dos órgãos de defesa do consumidor. O MPF participou mais ativamente, até porque tinha um inquérito civil sobre a regulação de preço de medicamento e material hospitalar. Então, existia ali um assunto que lhe atingia diretamente. Mas eu acredito realmente no poder da informação. Eu acho que a gente tem cada vez mais ambientes como esse, e não apenas isso, através dos canais de mídia, incentivar cada vez mais a procura pela informação e a procura pela agência. Né? É isso que eu venho tentando fazer em todos os ambientes que eu participo, é fomentar a cultura da participação mesmo. Eu acho que, em boa medida, a gente, o Alfredo tocou muito bem nesse ponto, e o doutor Celso também, a gente tem uma cultura de judicialização que, para mudar, a gente precisa de realmente muito investimento. Acho que o judiciário passa também, tem também um desafio bastante grande nesse sentido, em conseguir realmente fazer com que os instrumentos adequados sejam uma prática cada vez mais recorrente. Aqui no Tribunal de Justiça do Rio, por exemplo, a gente viu a participação do Dr. César Cury, que é o coordenador aqui do Núcleo de Mediação de Solução de Conflitos. Ele vem incentivando cada vez mais a adesão por grandes atores, não apenas da saúde suplementar, mas também de outros segmentos econômicos, em investir cada vez mais nos ambientes de solução adequada de conflitos, de forma realmente a incentivar o uso desses mecanismos e fazer com que a judicialização ao menos diminua. Então, a gente tem alguns desafios pela frente. Eu acho que a credibilidade ela me parece algo bastante complexo de ser atingido, porque eu não acredito que seja, diria, um privilégio, entre aspas, da ANS hoje, esse grau não muito alto de credibilidade. Acho que hoje a administração pública, de forma geral, passa por esse grande desafio. A gente tem esse desafio que nos assombra também, de como a gente conseguir transmitir mais confiança para a sociedade, fazer com que, de fato, a sociedade se sinta mais interessada nos mecanismos que são oferecidos pela administração pública ou por meio da administração pública, né? Melhor dizendo, porque, como eu disse, realmente acredito em solução integrada que envolva também câmaras privadas, por exemplo, falando especificamente de arbitragem e mediação. Então, voltando a falar sobre, por exemplo, e associando a questão da NIP, eu realmente acho que
como eu disse, é um instrumento extremamente eficaz, ele é efetivo, ele é transformador, e eu acredito a sua ainda pequena adesão, diria pequena, no universo de judicialização que a gente tem ainda hoje, de fato, ao desconhecimento ou até uma cultura mesmo de judicialização, aquele momento de aflição do usuário, ele tem que ser objeto de empatia. A gente sabe que naquele momento de saúde, de dor, a aflição é bastante grande, então a procura é pelo canal que lhe parece mais adequado, mais rápido, e o judiciário, de fato, ele vem dando esse aceno ao longo do tempo, né? Historicamente, o judiciário vem se oferecendo como um centralizador de soluções, de soluções de conflito, e isso demora para ser invertido, né? Para ser revertido. Então, a gente espera que, com o tempo, com a disseminação de informação, com um investimento, de fato, em participação social dentro da agência e dentro do setor de saúde suplementar, que a gente continue realmente acreditando, e com o tempo eu acredito realmente que a gente vai, a um só tempo, incrementar a credibilidade e conseguir, de fato, sedimentar e assentar os mecanismos de solução adequada de conflito. Essa é a minha expectativa e a minha percepção também. Alfredo. Ana, você me colocou numa saia justa, né? Porque falar depois de 2 aulas dessa é muito complicado, né? Primeiro, o Celso ali abrilhantou aí o discurso, inclusive com experiências pessoais dele, que foi muito rica, né? E agora o Daniel também com a explanação dele, né? Sobre a NIP, o papel da agência também. Eu queria fazer uma abordagem, de repente, um pouco mais diferente, né? A gente está falando aqui sobre credibilidade e eu acho que é uma questão, acho que muito cultural também, né? A gente está falando aqui de ambientes, acho que muito novos, né? Para o direito brasileiro, mas a gente também tem uma questão cultural da desconfiança, né? Então, acho que isso pesa muito também, né? E eu acho que isso remonta, inclusive, desde muito tempo atrás, né? Quando os colonizadores vieram... Gente, não sei se vocês estão ouvindo, tem um gato miando aqui. Meu gato conseguiu dar um jeito de entrar aqui no quarto enquanto eu estou falando. Então, desculpa pela participação especial dele, tá? Mas, de qualquer maneira, quando os colonizadores vieram para o Brasil, né, chegaram no Brasil, começaram a trocar, né, bens que eram comuns já na Europa por riquezas brasileiras. Então, a gente já começou com esse papel de desconfiança desde muito lá de trás, né? Não é à toa que o nosso Código Civil ele precisou falar, né, que os contratos eles têm como regimento obrigatório a boa-fé, né, boa-fé contratual. Então, acho que tem muito essa credibilidade, ela permeia muito esses ambientes também culturais, né? Eu conversei com a Ana um pouco ontem, né, Ana, sobre algumas questões que a gente já experimenta em ambientes de arbitragem dentro da regulação. Citei a 424, né, da ANS-RN, que fala sobre a escolha de um médico desempatador, né, para fazer conceder ou não um benefício médico. A ANS já veio trazendo esse conceito, né, já baseado também em conselhos de classe, né? Então posso citar aqui o CFM e o próprio CFO, né, Medicina e Odonto, que já vinha, onde já tinha essa figura, né, do terceiro desempatador que funcionaria como um árbitro também, né? Quando a agência editou, né, essa norma, talvez o Daniel tenha acompanhado isso também um pouco mais de perto do que eu, né, que choveu crítica com relação a operadora ter que bancar, né, ter que pagar o médico desempatador, porque se está pagando, ele vai ter ele vai decidir em favor da operadora, quando na verdade não é isso, né? Acho que a agência ela falou que, olha, beleza, se a operadora que não está concordando com o procedimento médico, né, que esse desempatador ele seja custeado por ela, e tanto é que a decisão final desse médico, desse árbitro, desse dentista, ela vai ser considerada para fins de concessão de benefício médico, né, ou odontológico. Então, assim, a gente tem muito isso, né, a cultura do alguma coisa tem por trás do pano, né, ali por debaixo do pano. Então, eu acho que essa credibilidade, quando a gente fala, né, do ambiente arbitral, né, de uma NIP,
existe ali, né, eu acho que a falta de informação, o Daniel falou muito bem sobre isso, né, acho que tem uma deficiência, né, de informação mais ampla sobre essas figuras, mas também muito com essa raiz aqui nossa, né, um pouco mais cultural, né? Então, assim, queria pedir, né, um pouco de permissão para os dois, né, para falar um pouco sobre isso também, porque eles já deram as aulas que a gente precisa ouvir com relação aos mecanismos, né? E, de repente, trazer essa visão também, acho que um pouco mais cultural nossa, tá? Sem dúvida, Alfredo. Essa visão cultural ela é bastante importante, porque ela está na raiz de muitos comportamentos, né? E, infelizmente, a gente está chegando quase no nosso horário, e agora eu vou passar para cada um de vocês fazer a despedida, a fala final, mas só que eu vou pôr uma pimentinha nessa fala final, porque ela não pode ficar sem tempero, né? A gente, no ambiente aqui da saúde suplementar, existem os casos que chegam à judicialização, na maioria, tratam de procedimentos não cobertos, tratam de rol da ANS, tratam né, de prestações que talvez não estejam previstas no contrato, tratam de tutelas de urgência, muitas vezes para cirurgias, enfim, tudo que envolve a vida, a saúde, né? O maior direito que cada um de nós tutela, o direito de existir. E vem sempre à tona, quando se fala de mediação e de arbitragem, a questão da disponibilidade do direito. Então, eu quero que vocês passem um pouquinho sobre a disponibilidade do direito e também essa visão de como seria possível, por exemplo, Alfredo, a mediação, por exemplo, quando o rol não está coberto, né, o procedimento não está coberto pelo rol da ANS, né? É uma questão recorrente no judiciário que a gente tem enfrentado bastante. Ela é possível, essa mediação? Bom, eu estou aqui reclamando, eu quero que seja coberto um procedimento que não está previsto no plano. Como eu agiria para compor isso? Sabendo que, de um lado, claro, tem um interesse que sempre... na visão do contrato, ele está lá estabelecido como condição, mas só que na visão humana da cultura está envolto o direito à vida, o direito à saúde, a cobertura. A gente também tem uma questão dessa no Q&A. Então, a gente... Veja, eu tenho ali a disponibilidade para tratar, eu tenho questões que são contratuais, e eu tenho, atrás de tudo isso, um direito essencial, um direito primordial, né, do ser humano. Então, uma despedida falando um pouquinho disso, é possível? Vocês topam? Eu então, vou topo. começar pelo Celso, lá, ele fez cara de que topa. Ele estava rindo porque você propõe um desafio muito grande. Você propõe um desafio muito grande. Mas eu vou tentar ser sintético. Primeiro, eu vou contar uma piada. Eu estava num tribunal federal fazendo a sustentação moral em prol da homologação de um determinado acordo, que era um macro-acordo. Eu não vou contar o acordo de que se tratava, porque aí vocês já vão saber qual é o tribunal. Mas era um macro-acordo que envolvia 30 ou 30 e tantas prefeituras, com os respectivos departamentos jurídicos, N setores diferentes do Ministério Público, a União, os estados, um macro desastre nacional. E aí o acordo era do meio ambiente e não foi homologado. E o relator disse que o meio ambiente interessa às gerações futuras. E como os direitos das gerações futuras são indisponíveis e não havia ali nenhum representante das gerações futuras, o acordo não podia ser homologado. E o acordo não foi homologado. Então, quando a gente fala de direitos indisponíveis, eu acho que nós precisamos refletir exatamente a profundidade desse conceito. Nós temos a experiência do direito do trabalho, em que o conceito de hipossuficiência foi, muitas vezes, fundamental, e eu acho que há uma diferença muito grande entre você renunciar a direitos futuros de conflitos desconhecidos, e aí a indisponibilidade pode ser absoluta, você não pode
fazer uma cláusula dizendo assim, se qualquer dano for ocorrido, não vou pedir indenização. Ou se qualquer dano for ocorrido, a solução vai ser essa. Você não pode fazer a disponibilidade para o futuro. Agora, quando você tem um direito concreto, quando você tem uma situação em que o conflito já se estabeleceu e é possível medir a dimensão, qual é o custo da solução e qual é o custo da não solução, de qualquer forma você vai estar fazendo uma opção em torno do direito disponível. Se você optar por não decidir, porque acha que ele é indisponível, você também não está realizando o direito. Então, a questão do direito indisponível começa com essa distinção. O direito indisponível do futuro é indisponível porque tem dimensões de imprevisibilidade. O direito do passado, ele é sempre disponível, porque alguém vai dispor dele. Se as partes não negociarem, o juiz vai decidir alguma coisa. Então, por que ele é indisponível para as partes que estão falando dos seus próprios direitos? Mas, no entanto, o Estado, através do juiz, tem o direito de dizer até aqui esse direito vale, daqui para frente não vale mais. Então, a profundidade do conceito de disponibilidade é muito importante. E acho que não há direito mais disponível, não há direito mais desperdiçado do que aquele que não se realiza pela eternização dos procedimentos que buscam concretizar o direito. O direito do professor Balera, de 1991, ficou indisponível pelo tempo. Ele chegou num tempo em que a disponibilidade dele já não era mais a mesma. Então, aceito o seu desafio e digo o seguinte: nós temos que construir regras para o mundo real. Na teoria, tudo se pode construir dentro do ótimo, mas o ótimo vai ser muitas vezes inimigo do bom. E você tem que, nós temos que pensar em soluções jurídicas que realmente solucionem o problema dentro de um tempo em que a solução é válida. Isso leva muitas vezes à transigência e à disponibilização de direitos que, na teoria, poderiam ser indisponíveis. Desculpe. Ótimo, Celso. Eu vou passar para o Daniel e depois para o Alfredo, e depois para a despedida nossa. Eu deixei o Daniel... Não, eu vou passar para o Alfredo e depois para o Daniel. Deixei o Daniel por último, para o Alfredo não dizer que eu vou colocá-lo em outra saia justa. Eu já ia comentar, viu, Ana? Era perseguição, né? Eu já ia comentar, falei, tá me perseguindo, né? Só porque eu sou calouro aqui, né? Não, mas olha só, eu acho que a sua pergunta ela é uma pergunta assim, extremamente válida, né? Até para a gente discutir um pouco, né? O que faz mais sentido também para a gente consumidor, né? Então, a gente se colocar do lado oposto daquela relação, né? Então, hoje eu estou numa condição de empregado de uma empresa de plano de saúde, mas eu sou usuário, eu sou beneficiário, eu sou consumidor também, né? E muitas vezes o que faz sentido para a gente, né, enquanto paciente, pode não estar naquele rol, né, taxativo, inclusive a ANS, nessa edição, ela trouxe, né, essa redação expressa no rol, naquele rol taxativo. Mas pode ser que seja uma questão muito, muito íntima daquele paciente, uma questão muito, muito delicada. E acho que esse ponto, Ana, as operadoras elas podem se valer muito do time interno, né, e principalmente do time científico dela, né? Então, um time que tenha uma medicina baseada em evidência bem robusto, né? E avaliar aquele caso daquele paciente como um caso diferenciado, né? Então, faz mais sentido para aquele beneficiário, para aquele paciente, né, receber o tratamento X, Y ou Z.
né? Então, o Y está no rol, mas o Y, o X e o Z não, né? Então, o que seria mais adequado para aquele paciente? E, óbvio, não dá para fazer isso em todos os casos, a gente sabe muito bem disso, a gama de beneficiários é muito grande, as demandas são muito grandes, mas eu acho que a utilização da MBE, ela é muito pouco usada, né, hoje dentro de um ambiente operadora de plano de saúde, né, e até o próprio SUS também, né, a gente sabe que frequentemente existem as atualizações que usam, né, essa medicina baseada em evidência, mas muitas vezes o clamor público acaba jogando um pouco mais, né, inflamando um pouco mais aquela discussão, então por pressões acaba um benefício ou outro entrando. Né? Um caso que foi recente também, que veio com essa atualização, foi a TAV, né? Aquele procedimento que é um procedimento cardiológico, onde ao invés de fazer um procedimento de peito aberto, onde eu exponho muito mais o paciente a um risco de uma infecção, o tempo de recuperação dele, o risco do próprio procedimento, né? E agora faço por um procedimento que é minimamente invasivo e eu resolvo o problema. Eu, enquanto médico, resolvo o problema. Então, isso eu acho que é uma evolução e é uma forma da gente repensar um pouco também, né, essa cobertura de saúde que é concedida. Né? Será que para a operadora também não faz mais sentido isso? Porque eu tenho um paciente que ele pode ficar menos tempo internado, né, que de repente ele não vai precisar ir para um CTI, né, ficar tantos dias no CTI. Então, pensar dessa forma faz com que a gente, eu acho que consiga né, modular um pouco também, né, essas coberturas, né? Obrigada, Alfredo. Daniel. Agora essa ajuste é comigo, né? Não, mas tranquilo. Poxa, é muito legal assim essa troca com visões, muito embora diferentes, mas convergentes também, né? Porque cada perspectiva tem a sua origem, a sua motivação, né? Ia ser muito legal de dialogar com perspectivas diferentes e chegar no mesmo lugar, né? Porque quando eu falava sobre a informação, por exemplo, recentemente a ANS ela publicou um novo rol de cobertura, né? E foi muito legal o processo desse ano, porque desse ciclo, porque ele foi recheado e permeado por participação social de vários tipos, inclusive com audiências específicas, com representantes de doenças raras ou negligenciadas, que são vozes que normalmente não participam desse processo. Então, foi muito legal assim, nesse sentido do crescimento institucional, do amadurecimento institucional da agência, de conseguir ter uma visão tão abrangente assim sobre os problemas aqui que são demandados, né? O curioso é que, tão logo publicado o rol, ao invés de alguns canais específicos de mídia, né, terem se debruçado sobre a abrangência das novas coberturas, o que chamou mais a atenção foi ter a ANS afirmado ao longo da resolução que aquele rol era taxativo. No primeiro momento, aquilo me assombrou, porque aquilo nunca teve dúvida para a gente, né? Aquilo nunca gerou dúvida. Mas ainda assim, eu tive o cuidado de olhar, e a gente faz um media training aqui, né, para tentar acompanhar assim, os releases que saem sobre a ANS, para que a gente esteja sempre ali reagindo e tentando, na medida do possível, deixar a informação bem acurada para que o leitor tenha a informação completa. E nem que ele precise concordar com a ANS, mas pelo menos ele entenda o processo e saiba exatamente como ocorreu. E aí a gente tomou aquilo e, obviamente, fizemos uma nota explicativa. E o interessante é que alguns canais pontuaram que, olha, nas vésperas do julgamento do embargo de divergência, que vai definir a questão da taxatividade ou não do rol, a ANS fala que o rol é taxativo, está se adiantando, essa prerrogativa não é dela. Aí aquilo me trouxe algumas reflexões, né? A primeira delas é que, bom, se não é da ANS, é de quem? É do Judiciário, em última análise. Então, a gente está admitindo que na saúde suplementar a solução vai ser dada de forma pulverizada por tantos milhares de juízes que existem no Brasil. E aí eu pergunto para vocês que tipo de segurança, de estabilidade a gente vai ter num sistema como esse, em que a todos os dias, a cada dia, a cada hora,
as operadoras são demandadas com procedimentos diferentes, sempre aumentando aquele núcleo de cobertura a que estava associada e, portanto, a que aquela cobertura atuarial estivesse, de alguma forma, garantida. Então, eu acho que uma série de confusões são feitas, não sei se deliberadamente ou não, mas o fato é que isso dificulta a compreensão dos problemas que afligem a saúde suplementar, né? Eu acho, Ana, que sobre essa questão da disponibilidade, eu diria que eu acho que o paciente bem assistido nesse momento de dor é fundamental, né? E mais do que isso, o paciente assistido por um médico assistente que tenha a compreensão dos pilares da saúde suplementar e principalmente do regime a que ele está submetido, né, ali, enquanto rede credenciada ou diretamente envolvido com a operadora, mas o importante é que ele tenha compreensão sobre a cadeia de prestação de serviço na qual ele esteja envolvido, para que isso venha a gerar, eu diria, uma cadeia de valor dentro dessa prestação de serviço, né? Que a gente consiga, de fato, fomentar um ambiente de mais lealdade mesmo, de mais responsabilidade, para que aí sim a gente consiga discutir melhor sobre alguns temas que me parecem muito importantes. Por exemplo, eu tenho acompanhado aqui o chat na medida que eu posso aqui, e eu vejo algumas perguntas sobre reajuste, assim, eu falo sempre, olha, o reajuste é algo que me aflige também, porque os aumentos que eu acabo sendo acossado também a pagar, acabam me afligindo também. Mas eu sempre digo que antes de discutir reajuste, a gente tem que discutir uma série de coisas na saúde suplementar. Se a gente der ênfase sobremaneira no reajuste, a gente não vai discutir os reais problemas. O reajuste é a consequência de um problema muito maior, de um fenômeno, eu diria, de desalinhamento, de falta de convergência, falta de diálogo, falta de compreensão das perspectivas alheias. Então, tudo isso vai somatizando para que a gente tenha, no final, reajustes exacerbados. Por exemplo, não adianta a gente começar a conversar sobre reajuste sem entender o fenômeno econômico que levou à coletivização dos planos de saúde. Isso é extremamente importante. Por que hoje a grande maioria dos planos de saúde é de plano coletivo? Isso foi uma pressão social e econômica ou foi uma medida regulatória? Isso são questões extremamente importantes que a gente tem que começar a dialogar, né? Sem isso, a gente não consegue entender o problema do reajuste. Há também, obviamente, outras questões que afetam o problema do reajuste, mas eu fundamentalmente digo que o mais importante é que o paciente, o usuário, não esteja perdido na rede, que ele não tenha que procurar uma solução adequada no momento em que ele está mais aflito com a dor, né? Esse é o momento em que o paciente tem que ser menos onerado, o usuário tem que ser menos onerado. E aí que entra uma grande participação da operadora de plano de saúde, do seu médico assistente, para que essa rede funcione. Não adianta procurar soluções isoladas, a gente só vai estar aumentando o problema da fragmentação da saúde. E aí essa situação, por exemplo, de procura de soluções adequadas, ela acaba sendo afetada, porque naquele momento, eu te garanto, Ana, que naquele momento de dor, o direito do usuário é indisponível. Naquele momento mas antes talvez não fosse. Se a gente tivesse conseguido coibir ou pelo menos prevenir aquela ocorrência, eu diria até minimizar aquela ocorrência mais gravosa. Mas é com isso que eu encerro aqui minha participação, eu fico à disposição. Vocês sabem que eu tenho uma admiração muito grande aí pelo Instituto, pelo IPCOM, por você, pelo Danilo, e foi um motivo de grande orgulho também estar ladeado aqui por grandes expoentes aí, doutor Alfredo, doutor Celso, doutor Wagner, fica aqui minhas homenagens sinceras também, e desejo que todos fiquem bem, com saúde, boa noite, estou à disposição para o que mais vocês precisarem. Obrigada, Daniel, é sempre ótimo tê-lo aqui, você sabe que temos um grande apreço por você, porque a sua participação é sempre excelente. Alfredo, para suas palavras finais. Oi, Ana, obrigado. Eu também queria muito agradecer a oportunidade, né, de poder falar um pouquinho, de trazer um pouco da minha visão também, né, enquanto operadora de plano de saúde, dividir, né, esse painel aqui com pessoas tão capazes e tão tenazes também, né, no sentido de poder trocar essa ideia e visões diferentes, né? Então, também fico aqui à disposição de vocês, né? Como se vocês precisarem de mais alguma coisa nossa lá também, enquanto trazer uma visão também diferente de algum outro tema, a gente está super aberto a vir aqui conversar um pouco também, tá? E agradeço mais uma vez imensamente
pelo convite feito. Nós é que agradecemos, Alfredo. E agora é um perigo, você entrou na lista. Daí, sabe como é? Pergunta para o Daniel, uma tortura. Que bom, que bom. Fico aqui realmente à disposição de coração aberto, viu? Achei muito legal o evento. Celso, foi uma honra recebê-lo aqui, há tempo que não nos falávamos. Para suas palavras finais, desde já agradecendo também a sua excelente, excepcional participação. E você também está na lista, Celso, horrível. Agora, pronto. Minha quase vizinha Ana Paula, eu fico muito grato pela oportunidade que você nos dá, e temos aqui presidido pelo professor Wagner Malera, e tratar desses assuntos que são temas tão sensíveis, tão importantes, especialmente para o momento em que nós vivemos. Então, só tenho palavras de agradecimento e enaltecer a honra de ter estado aí ao lado do Alfredo Viana, do Daniel Tosto, do Daniel Miranda, do seu lado e do lado do professor Wagner Malera. Muito obrigado pela oportunidade. Danilo, professor Wagner, para as considerações finais. Só agradecer mesmo a oportunidade de estar ao lado aí do Alfredo, do Celso, do Daniel, né? Mais uma vez aí participando junto de um painel com o Daniel. Enfim, acho que todo mundo pôde observar, né, a capacidade dos nossos painelistas, né? Acho que é sempre uma oportunidade para aprendizado aqui para a gente também, né? E colocar o IPCOM à disposição para o que for, enfim, necessário, os debates que vocês quiserem trazer, a gente está aberto aqui também para sugestões. Boa tarde a todos, muito obrigado pela essa tarde tão enriquecedora, vivendo como estamos vivendo, um momento tão complexo da vida brasileira, tão difícil, dolorido, também vivendo uma dificuldade política, né? Uma tensão perene. Então, temos a oportunidade de um debate franco, aberto. É sempre uma alegria para nós podermos participar de um momento como esse. Agradeço imensamente a todos e espero revê-los em outros momentos do IPCOM. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Obrigada a todos, obrigado a quem esteve aqui conosco, a quem ainda vai nos ver no YouTube, essa palestra vai ficar disponível e acessível, e obrigada pelo tempo de vocês, palestrantes, da tarde enriquecedora que tivemos aqui, aprendi muito hoje, e estamos aí abertos ao IPCOM, o IPCOM está sempre aberto para receber novas demandas, para tratar de temas que sejam relevantes nas áreas em que ele atua, então, foi muito bom conversar e obrigada pelo tempo de todos vocês. Cuidem-se. Um abraço. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, obrigado. Boa tarde.